1800, na época ele utilizava sempre, fazia associações organicistas. Então, porque era o paradigma da pesquisa vigente da época, era biologia, então tinha muito essa relação. E o Davis propôs essa teoria que disse que quando o rio está mais na parte montanhosa, nas suas cabeceiras, ele tem mais energia. Ele está na sua fase juvenil, não é isso? Muita erosão, muita retirada. Quando chega no médio curso, está na fase madura, né? Como a maioria de vocês aqui. Só eu e a professora Crisalda estamos na juvenil, né, professora? Nessa fase intermediária, você tem o processo de erosão, mas ao mesmo tempo tem um processo de deposição, dependendo da carga de sedimentos que esse rio transporta. Quando você vai chegando próximo à foz, já se trata da fase senil. Esse rio perde a sua força erosiva e começa a depositar os sedimentos. Só que aqui esse rio ele tem muitas alterações. Uma dessas alterações a gente está visualizando ali, uma represa hidrelétrica de Itapebi. Quem fez geomorfologia, vocês lembram de nível de base? Alterações de nível de base? Uhum. Quando você tem a construção de uma represa nesse sentido, você gera uma alteração do nível de base artificial, né? De uma ação antrópica no meio que leva a algum tipo de alteração. Que tipo de alteração vocês acham que aconteceu, na qual está resultando nesse processo que a gente está observando aqui? Menos despejo de água aqui nessa região. O que aconteceu? Eu passei aqui há menos de 3 semanas com a turma do Parfor. Eu passei aqui, essa água estava subindo a pilastra. Por quê? Estava naquela época que estava umas 2 ou 3 semanas chovendo sem parar. A represa de Itapebi encheu, eles abriram a comporta e a vazão aqui aumentou muito. Aumentou muito a vazão e começou o quê? A depositar esses sedimentos. Por algum motivo eles fecharam a comporta, não totalmente, né? Mas não deixou um fluxo totalmente passar livremente. O que aconteceu? A vazão diminuiu e diminuiu também o poder de erosão para transportar esses sedimentos que estão aí. Há menos de 2, 3 semanas só estava, tá vendo essa parte mais escura ali junto à gramínea? Só estava essa parte. E a vazão foi tão grande que tinha destruído todas as outras ilhas que foram geradas no ano passado. Talvez no mesmo regime sazonal que se encontra agora. Bom, dentro de um contexto geral, a gente vê o canal fluvial, né? A gente está visualizando o rio aqui para onde a gente passa. Mas a gente sabe que aqui é só a ponta do iceberg, né? Como a gente pode fazer uma associação. Aqui é apenas a convergência de fluxos de uma área muito maior. Que área maior é essa? A bacia de drenagem, né? Então essa bacia de drenagem, para vocês terem uma ideia, vocês olharem atentamente, está chegando um canal ali, olha. E aí tem toda uma discussão. A nascente do rio, vamos falar do São Francisco, que é muito... A nascente do rio São Francisco é na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Não, a nascente mais distante do rio São Francisco fica na Canastra. Mas se a gente olhar essa colina aqui, vocês estão vendo um vale ali? Olha o vale do tributário que está chegando aqui no rio. Talvez de primeira ou de segunda ordem. As suas cabeceiras também não são nascentes? Também não estão drenando água para cá? Né? São os divisores, estão divergindo o fluxo. Quando a gente subir aqui a estrada acima, vocês notem à direita, vocês vão ver um rio totalmente encachoeirado. Porque ele tem o quê? Ele está encaixado naquele relevo que a gente está visualizando, que chega aqui também nesse rio de maior porte. Então se a gente for pegar, dependendo do mapeamento, da escala de análise que a gente for ver, um rio como esse é de 20ª ordem, 18ª ordem, né? É um rio grande, mas se a gente for olhar, está sempre associado a rios de ordem menor, chegando nessa drenagem. Bom, um outro ponto que a gente pode visualizar aqui é os tipos de canal. Você lembra que a gente trabalhou, né? Padrão de drenagem e o tipo de canal. Qual é o tipo de canal que a gente está vendo aí? Anastomosado. Anastomosado, né? Como é esse tipo de canal anastomosado? Gera essa criação de ilhas e começa a ter fluxos que vão se conectando entre as partes. Né? Aqui nós não estamos nem no alto nem no médio, nós estamos no baixo curso. Como a gente viu no mapa, a gente cruza esses rios já numa porção estreita do território baiano. Porém, isso vai alterar muito, vai mudar muito quando a gente vê o regime de foz, que a gente vai chegar até lá.
a gente consegue ver que mesmo no baixo curso, há uma alteração. Isso é bem dinâmico. Vocês virem daqui a 2 ou 3 semanas, talvez isso aqui tenha se transformado novamente. Uma outra coisa que a gente pode visualizar é a coloração da água. Notem que é bem diferente do pardo que a gente cruzou. O pardo ele cruza áreas de rocha, né? A gente chama de rios que correm strike, justamente no afloramento rochoso. Aqui o que vocês estão vendo? O que é essa coloração? Essa turbidez? São sedimentos carregados em suspensão, não é isso? Além desses sedimentos em suspensão, eu tenho a carga de fundo, a carga arenosa, né? Os cascalhos que vão saltando ou por arrasto no fundo desse canal fluvial. Então, assim, para contextualizar regionalmente, a gente está descendo aqui no extremo sul, a gente vai cruzar alguns rios de grande porte e outros de menor porte, né? Como aqueles pequenos que drenam a Barreiras e vão para o oceano, que nós vimos lá na estrada entre Una e Canavieiras, assim como outras bacias que são mais extensas. Tem uma área, lembra quando vocês calcularam a área, fizeram o cálculo de área? Tem uma área de drenagem muito maior do que esses e acaba resultando em mais água ou não. Por quê? Só a área de drenagem não quer dizer que eu vou ter um volume, um fluxo de água muito grande. O que vai me dar esse fluxo maior? Relevo. A quantidade de precipitação. Também é. O relevo vai dar energia. Quanto mais precipitação você tiver, você vai ter o quê? Mais fluxo nesse sistema. Que vai tornar que esse rio seja perene também, né? Não seja... Você pode ter áreas de contribuição muito grande, mas pode ser um rio no semiárido, né? Intermitente. Então o regime de precipitação vai estar influenciando muito nesse processo. Então, para completar, né? Dentro dessa visão regional, né? Território da Bahia, do Nordeste, ligação com o Sudeste, a gente está cruzando esses rios menores, a gente cruzou o Pardo, não é isso? Vai cruzar agora o Jequitinhonha, a gente vai pegar em direção ao litoral novamente para encontrar ele lá na Foz, em Belmonte. Depois disso a gente tem outro rio grande, que é o Rio João de Tiba, que drena a área de Minas Gerais também. A gente vai atravessar esse rio de balsa. Porto Seguro já tem o Buriaém, né, que a gente vai visualizar amanhã, de manhã talvez, se tiver uma boa, se não tiver o tempo fechado. Depois do Buriaém eu tenho qual outro rio grande? Depois eu tenho o Rio Doce, já entre o Espírito Santo e a Bahia, né? Então quem fez as apresentações do seminário faz parte de qual bacia? Leste. Qual sistema hidrográfico? Atlântico Leste, não é isso? Que na verdade é um conjunto de bacias que estão drenando essa parte continental, que vem drenando desde aquela parte cratônica do escudo brasileiro e vão descendo, drenando essa parte, principalmente está cruzando essa área de formação Barreiras também. E o cristalino, aqui a gente vê muito da parte do embasamento cristalino. Vocês lembram de geologia, essa diferença? Pouquinho. Cristalinos são rochas ígneas ou metamórficas, não é isso? E o Barreiras são grandes áreas de deposição do período terciário. Professora Crisalda, queria fazer alguma colocação? Qual é o conceito de ilha, eu vou falar? Oi? O que é uma ilha? Porção de terra cercadas. Uma bolsa de terra cercadas por água. Não, depende do tradicional. Olhando por isso aqui. Isso aqui é uma ilha, por que você fala que isso é uma ilha? Por que você fala que isso é uma ilha? É uma porção de terra cercada por água. Tá pegando uma porção de terra cercada por água. Afastada do continente. Sim. Isolada do continente. Por isso que... Não, mas eu tô falando em relação a em relação a esse contexto que vocês estão correndo em cima da água, eu quero saber o que é ilha. Viu? Em relação a esse contexto aqui, é uma porção de terra que é uma ilha porque é uma porção de terra cercada por água. É? Aqui o conceito tradicional que a gente aprendeu. Qual esse... E o seu? Ligado ao continente africano. É. Mas isso aí é enrolação, eu quero saber o que é uma ilha olhando para aí, ó. Isolada do outro corpo semelhante. Do outro corpo, exatamente, do outro corpo semelhante. Tá vendo, André, o que estou ensinando para esses meninos? Veja bem, por que você está dizendo que isso é uma ilha? A gente que está de fora, a gente vê a parte que não é coberta pela água, não é isso? É verdade. Então, por que ele tem água? Porque aqui é mais baixo.
Então o topo, a parte mais alta do leito do rio, ou da lagoa, ou do rio, ou do mar, é uma ilha. A parte emersa. Cercada por todos os lados, não pode ser o lado de cima, o lado de baixo, todos os lados, não é. É o topo, é a parte mais alta do leito, que não é coberto pela água, você chama de ilha. Porque continuam dizendo na sala de aula que é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Se fosse assim, seria por cima e por baixo. Exatamente. E a coisa mais fácil, o topo, a parte alta do leito, que não está banhado pela água, é uma ilha. Veja bem, ó, os sedimentos vieram, foram se acumulando de tal maneira que ali ficou mais alto e a parte baixa está coberta pela água. É como você dizer, na terra é mais água ou mais terra? É mais terra porque está submersa. As terras, porque a gente esquece do conceito de terras emersas e terras imersas. E vocês de geografia que estão começando para dar aula, tem que ver essas coisinhas básicas que seguram lá na aprendizagem. Então, se eu estou num lago, aí você vai lá em Itajuípe, quem é Itajuípe? Jean Lucas. Cadê Jean? Jean, ali no lago, de vez em quando tem uns topinhos, né? Então é uma ilha lacustre, se fosse no mar, uma ilha, entendeu? E aqui no rio, uma ilha fluvial. Qual é a maior ilha fluvial do mundo? Do Brasil. Tanóia? Não, fluvial. Vou afogar todo mundo. Tem nome de fruta. Ah não, fluvial. Qual é, professora? Hã? Qual é? Não sei, estou perguntando. Bananal. Como é? Bananal. Onde é isso? Ah! Como faz isso? Para entender essa história, que eu quero que vocês entendam, que é a parte alta do leito, ou do rio, ou do mar, ou do lago. Aí eu falei que Itajuípe, porque de vez em quando tem uns topinhos lá, no meio do lago. Aí se deixar de ver, ele toma uma ilha maior. Não é coberto de água por todos os lados. Por que você está gravando isso aí? Tem que gravar.